conversa dela tem que ser do jeito dela. E não com um guidance lá, ó, Rita, tem que falar que o azeite da andorinha é produzido no nosso lagar, desse jeito, que só a andorinha tem o projeto Revoa. Não vai ficar verdadeiro, né? Não vai sair bem. São muitas dúvidas que a categoria tem e muitos diferenciais que a nossa marca tem, que são difíceis num comercial de 30 segundos ou no merchandising, você comunicar. E você realmente pegar as pessoas no momento que elas querem consumir aquele conteúdo. Fomos uma das primeiras marcas até entrar no TikTok, quando o TikTok começou a estourar. A gente trabalha com o Pinterest, por exemplo, há um tempão já, porque a gente sabe que existe ali uma busca por receitas super qualificadas e que a gente poderia explorar de uma forma mais séria, mais interessante do ponto de vista imagético também. Facebook, desde 2011, lá com uma personagem sendo a voz da marca. Então a gente tenta explorar muito e aprender. Esse é um grande problema. A gente tenta trazer os scripts tradicionais da televisão para jogar na internet e espera os mesmos resultados e não vai vir. Como é que a gente dá então? Entrega e depois consegue medir resultado. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Brand Insights, o podcast que promete e vai te entregar o futuro do trabalho com criadores de conteúdo. Tô super feliz em poder voltar, confesso que tava com saudade de trazer bons convidados, ter ótimas conversas e principalmente ter essa interação com vocês. O que mais me surpreendeu é que a primeira temporada rendeu ótimos comentários, interações e principalmente muitos participantes que vão trazer aqui para vocês um pouco da história e fazer com que a gente aprenda bastante no dia a dia. Hoje estou com uma convidada super especial, o spoiler tá aqui na mesa, mas eu vou pedir para ela se apresentar, que é a Loara, tudo bem? Tudo bom, Rafa? Como você tá? Lô, Oi, obrigado pessoal. por você ter vindo aqui. A gente bateu um papo super legal antes e a gente vai ter gravado, porque ia dar umas 5 horas de conversa. Mas acho que com o pessoal aqui a gente só traz o que é mais importante. Obrigado pela participação e queria que você apresentasse para o pessoal. Boa, vamos lá. Bom, meu nome é Loara, trabalho na empresa dos azeites Andorinha, o nome da empresa é Sovena, uma empresa líder mundial em gorduras alimentares, sediada em Portugal. E estou há 11 anos como líder de marketing e de trade marketing do grupo. Que legal, 11 anos é bastante coisa, hein? Acho que a gente vai ter um papo super legal sobre isso. Vai ser. Ô Lu, assim, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer no começo pro pessoal, que é mais uma curiosidade, eu quase como um antropólogo do trabalho da Creator Economy, queria saber, qual foi a primeira vez, assim, né, se for nessa experiência ou em outras que você teve, que você lidou com criadores de conteúdo numa campanha, numa ativação, você se recorda? Recordo. E falando de 11 anos de empresa, eu acho que foi, pensando aqui, minha primeira boa experiência foi com Andorinha. E eu vou te contar uma coisa que é curiosa, que eu não te contei nas 5 horas anteriores da conversa. Nós começamos, na verdade, quando eu entrei na empresa já existia, não é mérito meu, é mérito da equipe que lá estava. A Andorinha tem, pelo próprio ícone da marca, uma mascote, que é a Dorinha, ó que simpática. Eu nem sabia que ela tinha, que legal! E quando eu entrei na empresa, essa mascote já existia, ou seja, ela foi criada em 2011, então imagina, estamos aí há 13 anos de Dorinha, e para mim foi o meu primeiro contato de uma forma super inovadora, tanto que era no Facebook. Ela tinha uma página própria, então a agência, na altura, criou uma forma de se aproximar mais do público, né? Andorinha é uma marca que alça voos, liberta, usou o ícone da andorinha enquanto pássaro para simbolizar isso. E a agência criou uma mascote super fofinha na altura, um desenho que passou a fazer um baita sucesso, assim. Então, quando eu cheguei na empresa, existia uma página que era Dorinha, Andorinha. E eu juro para você que as interações que existiam nessa página eram de pessoas falando no inbox. Dorinha, muito obrigada, você me acompanha sempre. Teve uma vez que uma consumidora mandou um comentário, na verdade pedindo um conselho da personagem sobre o relacionamento dela. Falando, Dorinha, eu não estou tão bem no meu casamento e queria a sua opinião, o que eu faço. Juro, quando eu vi aquilo, para mim, né, ainda estava começando, primórdios das redes sociais, começando, e já enxergar aquilo como uma personagem já ganhou o apelo do público. E ela surgiu, na verdade, numa ligação entre a internet e o off. Ela era namorada do Louro José. Não é maravilhoso? Legal, super, super. Tanto que quando o Louro, querido Louro, faleceu,
as pessoas lembravam, comentavam até nos posts da Globo, ou da Ana Maria, falando, poxa, a Dorinha deve estar triste e tal. Enfim, então... Eu tenho 2 curioso, comentários né? sobre isso, né? O primeiro é, se eu fosse um social media imaturo, o meu conselho seria, a gente tem que azeitar a relação. Não é? Acho que esse seria o meu primeiro comentário. E o segundo é que isso abre muito espaço, eu até queria conversar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de trazer essa visão humana para essa comunicação de marca, né? Porque uma das coisas que sempre me chama muita atenção na marca de vocês, de fato, é a Andorinha, que gera uma empatia imediata, né? E a gente pode ver que várias marcas tentam forçar isso de diversas formas, criando hoje até os influenciadores artificiais. E queria te perguntar se eventualmente vocês não pensam em retomar isso, porque é bem legal, ainda mais com figuras como a Coruja do Duolingo, que faz super sucesso, né? Você tem a própria Lu do Magalu. Qual que é a percepção de vocês em cima disso? Bom, a gente continua com a Dorinha, você acha maravilhosa. Legal. Não, agora eu convido todo mundo a entrar na nossa página, Azeite Andorinha. A gente tem inclusive no TikTok, Instagram. A página é tomada por ela, ela tomou totalmente. Nós não somos nada sem ela. Muito bacana. E o que foi legal é que nós enxergamos esse asset lá, né, que começou tão engajador, tão diferente com as consumidoras mais velhas na altura, né? A gente percebia que tinha um interesse maior pelo público também que assistia Ana Maria Braga e se conectava no Facebook, mas ela foi evoluindo e os tempos evoluíram. Então, o que foi muito legal é que na época da pandemia, ela acabou, claro, né, em 13 anos de existência, tendo seus momentos de maior presença, menor, acompanhava muito os merchandisers da Ana Maria Braga, e aí, em algum momento, na pandemia, mais ou menos, a gente olhou para esse personagem com esse olhar de, pera lá, será que a gente está capitalizando tudo que a gente poderia? Ela sempre existiu, as pessoas continuam, vez ou outra, falando sobre essa menção positiva, todos os valores que ela traz, porque mesmo quem não conhecia a Dorinha, por exemplo, você, quando você apresenta o personagem, a pessoa fala, nossa, traz diversão, é leve, é moderno, valores que a gente quer para uma marca de azeite como a Andorinha, que sempre tentou trabalhar na vanguarda da categoria. Então, na época da pandemia, a gente repaginou a personagem. Então, o que vocês vão ver na internet hoje é uma figura 3D, muito mais antenada, enquanto voz, ela deixa de ser só aquela conselheira amorosa, boazinha, ela tinha até um jeito de falar há anos atrás, que era queridinhas, bicadinhas, hoje em dia não, imagina, que a mulher é empoderada, e assim, pena, né, ela sofre porque perdeu o louro, mas ela tá aí na vida, no jogo, tá para jogo, e ela é maravilhosa. Então, assim, quando você vê hoje como é que é o movimento, e por quê, né, que a gente fez isso, além de evoluir com o tempo, a gente entende que ela também tem um potencial muito grande de conversa com um público mais jovem. Que para o azeite também é super importante, porque o público consumidor de azeite ele é alargado, né? Ele vai desde o momento que ele consegue ter algum poder de compra até o final da vida. Então, pra gente é ótimo ter a Dorinha. Sabe uma coisa que eu também não te contei no nosso papo prévio, que foi, acho que a primeira vez que eu tive consciência sobre a questão do azeite, né? Porque até então, meio que era uma tomada de decisão que a gente pegava na gôndola mais barato e ia embora. Até que eu vi um conteúdo orgânico de uma influenciadora que ela falava que o segredo do patê de ricota dela era por um pouco de azeite. E eu sempre fui um cara que nunca gostei muito de ricota, mas por algum motivo a gente fez exatamente a mesma receita, ela usava Andorinha e ficou muito gostoso. E a partir desse momento eu crio consciência dessa questão de produto mesmo, né? De qualidade de produto e performance, e a gente começa a consumir muito mais isso lá em casa, né? E tudo isso por causa de um conteúdo orgânico que talvez vocês nunca nem tenham visto, porque foi de uma influenciadora muito específica. E aí a minha pergunta visto esse poder que hoje as redes sociais têm, principalmente essa questão da comunicação dos criadores, como hoje vocês estão posicionados nisso? Já é uma coisa que vocês já fazem, que vocês estão ampliando? Queria que você pudesse compartilhar um pouco com a nossa audiência. Claro. Bom, Rafa, eu estou aprendendo, assim como a marca, e eu acredito que todas as marcas, né? A gente falou muito disso nos bastidores, e a gente, entre erros e acertos, a gente testa muita coisa. Legal. Azeite, por natureza, pelo próprio exemplo que você deu, ele é muito aliado de diversos sabores, né? Então, é muito difícil ter uma rejeição a azeite. O que nos amplia muito as possibilidades. Qual que é a primeira relação que você faz quando pensa o que você pode fazer enquanto marca de azeite? Parceria em receitas. Só que a plataforma de receita, e aí eu digo pelo próprio teste que a gente já fez, a gente já tentou muito abraçar esse território, mas existe aí também o que eu acho que a nossa conversa vai endereçando daqui a pouco, que é o quão genuíno é
você procurar uma receita de uma marca de azeite versus você ir num conteúdo do Tudo Gostoso, da Rita Lobo, no YouTube, Exato. etc. E eu acho que a gente também foi aprendendo um pouco isso. Existe, claro, os endossos que nos fazem muito sentido nesse campo das receitas, e aí eu já aproveito para trazer o nome, né? Falei agora, a Rita Lobo é uma parceira de tempos da marca, inclusive a gente já fez um azeite com ela, assim como a gente já fez com outros chefes. Eu acho que isso também foi um teste muito positivo de como criar endorsement dentro do mundo, não só no mundo físico, porque a gente, de verdade, essas pessoas fizeram os seus próprios azeites. É um pouco nessa linha que a gente está falando hoje dos creators, né? Dá para eles a voz, deixa eles testarem. A gente, de verdade, levou eles, não sei se todo mundo sabe, acho que não, mas a Andorinha produz os próprios azeites, então a gente tem como levar as pessoas para o nosso lagar, que é o lugar onde se extrai o suco da azeitona. Azeite é só suco de azeitona. A gente vai querer uma aula sobre isso, sobre a cadeia produtiva, né? Por favor, a gente vai querer ouvir um pouco. Eu vou jogando aqui coisas. E esses chefes influenciadores acabaram no campo físico e no virtual virando grandes parceiros. Então, um exemplo de uma forma mais genuína de entrar no campo das receitas, na nossa visão, foi ter a Rita como uma grande parceira e dar voz à Rita. Então, acho que uma coisa dos erros e acertos, um acerto, no nosso caso aí com a Rita Lobo, tem sido entender que a conversa dela tem que ser do jeito dela. Perfeito. E não com um guidance lá, Rita, tem que falar que o azeite da Andorinha é produzido no nosso lagar, desse jeito, que só a Andorinha tem o projeto Revoa. Não vai ficar verdadeiro, né? Não vai sair bem. E a gente já teve, eu te contei nos bastidores, alguns outros exemplos não tão bons, onde a gente experimentou usar da voz do influenciador de uma forma mais guiada e a coisa não fica genuína. Então, assim, dentro de chefes de cozinha, a própria Dorinha, a Dorinha, por ser uma personagem que a gente deu para ela a liberdade dela ser a porta-voz, não só de coisas sobre azeite, deixa ela muito mais maravilhosa e interessante. Então, ela acorda, às vezes, ela acorda, né? No caso, um post dela acorda, gente, e esse dia nublado, hein? Ninguém merece. E não tem nada de azeite ali. Mas é ela tá falando enquanto porta-voz. E depois ela vai lá e vai falar sobre um azeite e vai falar sobre outras coisas. Então, alguns exemplos estão mais ou menos nessa linha. Eu fico imaginando, né, quais são os desafios que vocês devem passar lá, porque eu sinto que o azeite, ele, igual outros tipos de produtos que você consome basicamente todos os dias, ele tem que estar no dia a dia das pessoas, não somente pela forma como ele é usado, né? Isso faz com que elas criem uma conexão muito forte com a marca. E, por exemplo, a minha avó já me deu o azeite Andorinha de presente, assim. Fui na casa dela, ela me deu um amaciante e me deu um azeite, assim, né? Realmente é um negócio que... Preocupada, né? Sabe que pra você comer bem, lavar direito sua roupa. Exatamente. Ela tem ela tem essa preocupação e isso foi uma coisa que realmente marcou ela por causa dessa conexão. E eu entendo que essa nova geração, principalmente essa Gen Z, ela vem com uma pegada, muitas vezes, de não ter essa conexão tão forte com marcas. E o mercado, ele evolui pra gente impactar essas pessoas. Né? A Dorinha, ela é uma dessas iniciativas. E esse é um questionamento mais meu. Como que as empresas têm se preparado para isso? Como que vocês têm olhado para essa nova geração? Uma geração que é muito mais aderente ao online, não assiste tanta TV. Como que é a percepção de vocês para isso? Bom, eu acho assim, ainda é um aprendizado e ainda é uma barreira para a gente se comunicar. A categoria de azeites, quando você fecha os olhos, independente de Andorinha, as pessoas imaginam aquela coisa tradicional da família com a vovó, com o pai, com o cachorro, que chega quase uma propaganda de margarina, Sim. né? E sim, a gente vem testando coisas. Por exemplo, com o lançamento da Dorinha, o que a gente fez, relançamento, porque ela nunca deixou de existir, o que a gente fez foi tentar entrar numa conversa mais da geração jovem, através da música. Então, como a Dorinha tem toda uma personalidade própria, a gente chamou a Giana, uma influenciadora super legal, que também não é de São Paulo, para também alargar os horizontes aí da marca, e criou uma música, uma collab entre Dorinha e Giana, para elas fazerem ali uma dancinha, e a gente proliferou isso através de um squad ali no TikTok. Que legal. O próprio TikTok criou pra gente uma versão de um clipe da Dorinha, então a gente tinha algumas versões dela aí fazendo música, etc. Não é que a gente vai abraçar o território da música, mas a gente foi ali levar o conceito da Dorinha, a mascote enquanto mascote. Não necessariamente ela tinha um azeite, estava fazendo alguma coisa relacionada à categoria, mas para criar essa conexão emocional mais genuína com os consumidores.
Nossa, e é super legal, assim, porque acho que essa parte digital, ela flerta muito com essa questão de você trabalhar comunidades diferentes, né? Então, música, teoricamente, não é algo que tem uma aderência gigantesca, mas, pô, se você, no fim do dia, perceber, principalmente com a Dorinha, faz sentido você entrar e conversar com essa audiência. E tem um novo público que, conversando muito com parceiros, assim, que trabalham com produtos de bens de consumo, que é aquela pessoa que ela sai da casa dos pais e tá indo para um lugar novo e ela tá começando a descobrir a parte de culinária, de arrumar a casa, né? A gente teve uma conversa super legal que fala justamente sobre esses momentos que essa nova geração que tá indo morar sozinha, ela tem de transformar um ritual que eventualmente na casa dos pais era chato, tipo limpar e cozinhar, em um momento de descompressão, que ela testa novas coisas. E uma das coisas que eu cada vez mais fico me questionando, principalmente para marcas como a de vocês, que estão entrando e trabalhando nessa nova era, como que essa visão também desse jovem que é um jovem mais tardio, né? Que vai sair de casa com 35, às vezes 40 anos, como se relaciona, porque talvez a escolha de um bom azeite não seja prioridade para eles, assim. E os criadores de conteúdo, eles trazem isso para a marca. Aí é mais uma dúvida minha, eu tenho outras perguntas, mas isso é uma questão que vocês já pararam para estudar também? Muito. Eu acho. Tem tudo isso que você falou, mas tem também a vantagem de que é uma geração que já nasceu mais próxima à internet ou já nasceu na era da internet. O que eu quero dizer com isso? E a gente falou um pouco, né? Na pandemia, até antes da pandemia, pensa, a gente não tinha o hábito de comprar azeite pela internet, certo? Você não ia azeite, lá, ou até certeza, outros produtos alimentares. Você não ia comprar coisa, porque você precisa da cesta, né? Aí começou, tinha ali alguns clientes online que começaram a explorar isso um pouco antes da pandemia, mas não era tão forte como depois. Eu acho que uma das coisas que a gente fez aqui, pensando até mais comercialmente, foi também entrar na plataforma digital para vender. Então, a gente passou a ter um site oficial. Gente, é oficial. Então, eu até aviso, em tempos de golpe, a gente sabe que o preço do azeite não está bom hoje em dia, não é? E aí, não é fator novo, mas existe uma seca extrema que impactou bastante a colheita do ano passado. E aqui eu estou falando, estamos em setembro de 2024. Exatamente. Lembrar, o preço do azeite tende agora a abrandar, se tudo der certo, nas próximas campanhas. Mas nós fomos lá e criamos uma plataforma de vendas associada ao Mercado Livre. Então, compraandorinha.com.br é uma forma de você também conseguir explicar melhor os atributos dos azeites. Pela internet é muito mais fácil colocar vídeo. Com certeza. Você consegue colocar, inclusive, perceber os reviews, né? As pessoas comentando de forma genuína o que acharam do azeite, o que não acharam, e usar isso como feedback para a gente também perceber. Os claims estão claros, não estão? A gente consegue mexer alguma coisa no azeite, na embalagem, no tamanho, porque as pessoas falam mesmo, né? Elas falam do dosador, elas falam que o azeite está caro, elas falam que óleo de soja não é azeite, é muito amargo, enfim, mas também falam bem, né? Essa marca é só a única que eu compro, eu adoro, não sabia desse produto, onde eu acho. Então, acho que também entrar na internet de uma forma com um pensamento comercial nos ajuda a aproximar também dessa geração que naturalmente, principalmente depois da pandemia, entrou de vez, e hoje Andorinha é uma das marcas mais vendidas de azeite, se não a mais vendida em várias plataformas importantes online. Nossa, então... Lô, e eu acho que essa jornada da indústria virar um D2C é muito legal, né? Uma porque se aproximar dos consumidores é mega importante, mas porque também se aproximar do consumidor mexe em dores internas nossas, né? De feedback, muito. De comentário, de aprendizagem. Você achava que você sabia, né? Você jogava na Globo ali e deixava a coisa rodar. No máximo recebia uma cartinha ou outra. E eu sou dessas que fico lendo os comentários. Isso aí, pessoal. Eu leio. E o que te trouxe, assim, esse D2C? Quais foram bons aprendizados que vocês tiveram dessa penetração no digital que você poderia compartilhar com a gente? Uma coisa muito legal é perceber que quando a pessoa entende mais sobre azeite, obviamente ela começa a consumir mais. Você estava falando aqui, né? Exato. Existem tipos diferentes de azeites e existe um porquê disso. Existem perfis mais intensos, mais suaves. Eu vou aprendendo muito sobre o feedback do consumidor a ponto de materializar até em inovações. Então, eu entendendo mais, e foi assim que surgiu um produto que eu estava contando nos bastidores aqui, que a gente vai lançar agora no mercado, então eu já posso falar, que é o Oli. É um faça você mesmo o seu azeite. É um kit
Que legal. Que é muita experiência pura e, ao mesmo tempo, um presente, muitas vezes. Porque você não vai usar isso no seu dia a dia para fazer o refogado do arroz. Você vai usar para, quando te convidar para ir em casa, você levar e falar, vamos fazer aqui uma experiência diferente. E como é que surgiu o Oli? Pelo aprendizado de que o consumidor, quando entende um pouco mais e começa a conversar com você pela internet, pedir um azeite mais intenso, mas por que o azeite é extra virgem, etc., o Oli é uma plataforma de educação, mais do que de experiência. Eu posso ensinar o consumidor que com 3, e aí só para explicar o Oli, ele é uma caixinha que vem com 3 perfis diferentes, do mais forte ao mais suave, vem um misturador com régua de ml e vem um funil e várias receitas que você acessa pela internet, e não só, e você também pode ser o seu próprio criador, porque não tem certo ou errado. E aí você vai dosando. E aí você vai fazendo pequenas doses, por isso que é legal levar num jantar. Você coloca ali para degustar com pão. Um bom azeite sempre degustar com pão. Degustar de uma forma, com pequenas porções. E outras, assim você rentabiliza e faz outros experimentos. Então esse, por exemplo, é um baita de um aprendizado, porque o Oli surgiu muito desse feedback. E não só na internet, mas, por exemplo, a gente tem um projeto que já há alguns anos existe, que só a Andorinha tem, que é a Casa Andorinha. Ainda concentrada em São Paulo, então quem for de São Paulo acompanhando a nossa página vai saber. Uma vez por ano a gente abre as portas por 2 meses, mais ou menos, do ano. E lá as pessoas falam muito com a gente, falam, nossa, não sabia que existia azeite orgânico, não sabia que vocês tinham um projeto social, que o azeite revertia 100% para uma causa, enfim. E aí, com isso, a gente vai melhorando os nossos produtos também, né? E sabe que você falando isso para mim, me dá uma sensação que durante a pandemia também foi muito forte, que é o seguinte, as pessoas começaram a transformar a experiência com consumo em conteúdos muito legais. Então, por exemplo, existe um TikTok lá e eu fico 1 hora vendo aquele cara que ele pega o café, aí ele espirra lá água, aí ele moe, aí ele faz, e ele tem essa experiência e ele cria o formato dele. Tem cara que faz, assim, drink gelado de café que eu nunca imaginaria, e eu fico imaginando, criadores de conteúdo podendo criar isso e mostrar esse ritual e compartilhar o como isso é legal, porque no fim do dia, uma coisa que eu sinto que o trabalho nas redes sociais eles fazem é justamente mostrar que cada consumidor usa o seu produto da forma como ele quer, né? Você entrega esse poder para as pessoas. E talvez a categoria de azeites, ela sempre foi, muito, assim, é básica, né? Para arroz, né? Para salada. E isso você começa a proporcionar uma experiência diferente, né? Sem dúvida. É entender... E foi difícil chegar contar para vocês os bastidores, é muito difícil você chegar num do-it-yourself de azeite. Por quê? Primeiro, o azeite usa garrafa escura, não é à toa. Ele oxida. A partir do momento que você abre, se você deixar muito ele na luz, ele vai oxidar. Porque é 100% suco de azeitona. Quando é azeite de qualidade, só tem isso, não tem nada. Ele vai perdendo qualidade. Tem validade azeite, todo mundo deveria ter uma dica. Olhar a validade no contrarótulo das marcas. Por quê? E é óbvio, não só porque tem a data de validade limite, mas quanto mais fresco você consumir aquela validade, melhor. Vai estar mais ainda preservadas as características. Então, imagina, conseguir colocar tudo isso num kit que consiga preservar as qualidades e você ainda poder fazer em casa, demorou bastante. Mas agora que a gente começou, a ideia é colher feedback do consumidor para melhorar em cima disso. E sim, é o que a gente sempre fala dentro de casa. O Oli não é só para promover uma experiência, é para trazer educação e empoderamento para o consumidor. Super. Até porque quando você entende o que está consumindo, o valor de investimento é uma outra percepção de marca, né? E outra, eu não preciso só consumir óleo, eu não tenho essa ambição enquanto categoria e marca. Eu quero que você, ao fazer seu próprio azeite, comece também a perceber que, tem azeites mais fortes que me interessam mais. Quando eu for comprar uma garrafa tradicional no mercado, deixa eu olhar com outra atenção ao que está escrito no rótulo, né? Esse aqui é mais intenso, para mim é o que me pega melhor. Independente do óleo, você leva conhecimento para o portfólio de azeites. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. O azeite, ele perde propriedade quando você usa para fritura? Isso é uma coisa que tem pessoa que fala que sim, tem pessoa que fala que não, meio que é um negócio que eu me questiono sempre. Aí, como você é uma especialista, eu queria pegar a sua percepção. Não, eu vou falar enquanto não marca. Aqui te asseguro que não. É um mito, é um grande mito da categoria. E quando eu cheguei, eu também conto, eu sou filha de médicos, na minha casa, irmãos médicos e tal, e eu tinha
sempre os outros óleos para, quando for esquentar, eu uso esse Isso. óleo. Para azeite é temperar. Porque eu também trazia dentro de casa esse aprendizado. E conversando dentro da empresa, primeiro que eles são portugueses, né, da empresa, eles já achavam super estranho esse mito que tinha, porque eles são, a base é dieta mediterrânea. Super. E assim como eles, espanhóis, gregos, italianos, sempre usaram muito para fritar. É a base da dieta deles. Considerada uma das mais saudáveis do mundo, inclusive pela presença do azeite. E aí, qual é a explicação técnica para dizer que isso é um mito? O azeite ele é uma gordura monoinsaturada, enquanto as demais, praticamente todas, são poliinsaturadas. Então, quando você vai para uma fritura, para um teste de resistência, pode perceber, façam esse teste. Põe uma coxinha para fritar com azeite, põe uma coxinha para fritar com outro óleo. E coloca na mesma temperatura. Você vai ver que o tal do ponto de fumaça que os cozinheiros falam, né, que começa a borbulhar, sair aquela fumacinha, etc., vai mais rápido em outros óleos do que vai no azeite. Porque o azeite, por ter essa característica de mono, né, de ter uma cadeia de ligação por vez, ela faz com que a resistência seja muito superior. Então, enquanto a curva ali dos outros óleos, né, chega no ponto de fumaça antes, o azeite aguenta mais. Tanto que o azeite deixa o bolinho, a coxinha, etc., com uma crocância também maior. Também dá para fazer esse teste. Porque ela absorve, fica menos encharcado. Ele tem mais resistência para penetrar no alimento. Super. Então, tem muita coisa que daí, com base nesse grande mito, e eu te trago estatísticas sobre isso. É tão forte esse mito aqui no Brasil que mesmo quem consome azeite alega, 2/3 das pessoas que consomem diariamente, frequentemente, afirmam que não esquentam. Então, imagina quanto que a gente está deixando enquanto categoria de ter consumo por causa dessa parte do mito. A minha pergunta é, como categoria, existe um education que talvez não foi feito ou foi subestimado? Existe, até vou falar agora uma coisa não da internet, mas um trabalho também muito importante, porque normalmente, quando esses mitos vêm, você leva muito em conta a parte também clínica, né? Eu vou no meu nutricionista, meu nutricionista falou que eu não posso esquentar. O meu cardiologista disse que é melhor não, certo? A gente tem essa coisa. Ou da imprensa, né? Seja ela digital, seja ela tradicional. E o que a gente começou a fazer desde 2014 foi um trabalho que eu chamo de formiguinha, porque é um trabalho que não para, mas é um trabalho necessário de marketing profissional. Então, Andorinha hoje é a única marca do mercado que visita vários profissionais de saúde, sejam nutricionistas, nutrólogos, pediatras, cardiologistas, etc., em todo o Brasil, para repassar estudos clínicos científicos. E aí existem, inclusive, estudos locais, né, não precisa ir para a Europa, Estados Unidos, etc., para mostrar, e tem, por exemplo, a gente leva esses estudos comparativos, para mostrar essa resistência da gordura, para ajudar nessa educação. Porque se eu saio dessa base, né, do endosso, já com informação, é muito melhor. E claro que a internet tem que me ajudar nesse sentido, a gente tem muito trabalho a fazer ainda. E eu fico pensando, fazendo essa correlação, que muitas vezes a questão da demonização da fritura advém de um produto de baixa qualidade que aí de fato pode prejudicar, alguma coisa do tipo, porque é um assunto que... E olha que eu consumo bastante essa questão de criadores, e quando a gente fala sobre aspectos de qualidade de produto e performance, azeite é uma coisa que você não encontra muito por aí, né? Assim, ninguém tá falando sobre isso, meio que ele é um coadjuvante ali, né, Rafa? E tem uma questão, o Brasil, pode perceber, eu também, quando eu entrei nessa categoria, eu olhava ali para o supermercado, é um paredão escuro. Exato. Você não identifica muito, por isso que as pessoas vão muito no básico, primeiro, na marca que ela mais confia, ou nas marcas que ela confia, e vai no verde, né? Naquele famoso código do verde, que é o extra virgem. Uhum. As pessoas sabem muito pouco. E aí eu te falo alguns motivos disso. O primeiro, não somos um grande país produtor ainda, né? Temos ótimos inícios aí de plantio. Inclusive, somos parceiros de um produtor no Rio Grande do Sul. Adoramos, estava falando isso para você antes da gravação, não é mentira. Andorinha é muito a favor e quer, assim como nós plantamos, que isso, pouco a pouco, consiga crescer. É claro que tem um fator clima, solo, que limita, né? Que limita. Mas como não somos países produtores, também existe, claro, ainda um começo de categoria, começar, né? A gente tem hoje uma penetração ainda bem baixa no Brasil. Só a metade dos lares, mais ou menos, tem azeite em casa. Versus a Europa é quanto? Putz, então, se eu te passar a Grécia, 12 litros ano. Nossa, bastante. Portugal mesmo, 7 litros ano. Então, eles são bem consumidores, né?
Então, assim, até te fazer uma pergunta aqui, quero ver se você acerta. Vamos lá. Daí também as pessoas podem tentar acertar, eu já logo falo a resposta. Quando você acha que é o consumo per capita de azeite? Agora que você falou... Já demonizei, né? Mas eu imagino que seja menos de 1 litro por pessoa. Deve ser bem pouco, são uns 300 ml, 400 ml? Quase isso. Hoje é uma garrafa dessas de 500 ml. Caraca. Agora pensa você, enquanto consumidor regular, você consome quantos por mês? A gente todo mês compra, né? Uma vez por mês, né? Quem compra, normalmente compra uma vez por mês, mas tem muita gente que não compra e tem muita gente que ainda, por conta até de acesso, né? Porque a gente sabe que o azeite, até por ser majoritariamente importado, suco de azeitona apenas, tal, o custo do azeite, as pessoas acham que os azeites têm margens altíssimas, mas na verdade boa parte disso é o custo do suco de azeitona, que é taxado em bolsa e tudo mais. Tanto que o preço agora está super alto. Mas é 500 ml. As pessoas que acham que qualquer coisa alimentícia tem muita margem, desconhecem do mercado, né? Porque azeite é uma commodity. Sempre trabalha com margens bem baixas. E também, quando você fala sobre um produto que não abre mão de qualidade, obviamente, esse custo está embutido ali dentro. A gente olha até a própria embalagem de andorinha. Não sei se as pessoas lembram, mas o dosador que a gente coloca é um dosador hiper diferente do mercado, exclusivo. A gente faz questão de manter uma tampa de metal, que tem um mínimo de risco para o consumidor e vede realmente bem os produtos. A gente investe muito em tecnologia e inovação, então todo ano a gente está lançando produto novo. Se for difícil para encontrar nos supermercados, tem esse site que eu comentei, compraandorinha.com.br, que tem o portfólio todo e entrega no Brasil. Então, é muito legal. Quando você começa a entrar nessa categoria, você se apaixona e fica 11 anos trabalhando nela, pelo menos. Eu fico imaginando assim, que os desafios, principalmente uma categoria como essa, é entender essa parte de penetração, né? E cada vez mais que você fala desses desafios, na minha cabeça fica muito borbulhando como esse trabalho de criadores de conteúdo mesmo, pessoas que são consumidoras e como elas divulgam na internet é essencial para isso, né? Porque no fim do dia, imagino que não se trata de orçamentos gigantescos, mas orçamentos que têm que ser utilizados de forma muito inteligente, né, para conseguir alcançar essa parte. E aí a minha próxima dúvida é, hoje vocês estão mais concentrados em digital, hoje estão mais para offline? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Então, você me perguntou num momento ótimo de transição. A gente sempre foi historicamente muito off. Fala, Globo, te falei. Ana Maria Braga foi por muitos anos nossa embaixadora. E a gente cada vez mais, pouco a pouco, acho que como todas as marcas, foi trazendo a fatia um pouco mais para digital. Para o ano que vem, a gente já está considerando fortemente uma estratégia muito mais vasta no digital. Legal. Por conta disso, dessa desinformação que a gente sabe que a internet pode ajudar muito a gente, genuinamente, então muitas dúvidas que a categoria tem e muitos diferenciais que a nossa marca tem, que são difíceis num comercial de 30 segundos ou no merchandising, você comunicar. E você realmente pegar as pessoas no momento que elas querem consumir aquele conteúdo, né? Então, a gente está muito aí com muita boa vontade de aprender mais. E outra, o azeite é muito de endosso, né? Repare, eu estou aqui convencendo você, tenho certeza que você nunca mais vai comprar outra marca. Eu tô louco para comer uma salada agora na saída aqui, já temperar. Só. E você começa a entender, você quer entender mais sobre essa categoria. E tem muito mito, né? A questão da acidez, que a gente estava conversando lá atrás. Super legal, se você puder trazer aqui. Gente, ela não falou para mim lá fora que ela falou que ela queria comentar com a gente aqui. Eu ia comentar. Ainda a acidez, até pelo pouco conhecimento que a gente tem da categoria, né? Eu digo consumidor, acaba que a acidez é um parâmetro da compra, né? Muitas vezes, quando você começa a entender mais, gostar da categoria, fala, eu comprei aquele azeite porque ele tem baixa acidez e por isso ele é muito delicioso. Quantas vezes? Eu sou enganado exatamente por isso. Agora eu vou desmistificar essa questão. Primeiro, antes de tudo, a acidez é sim um parâmetro muito importante? Mas para quê? Para a qualidade de um azeite. Então, quando a gente entrar aqui numa conversa mais profunda, extra virgem são azeites que têm acidezes até determinado ponto, que é, no caso, até 0,8%, e não só isso, ele passa por uma prova física, não só química. Então tem a questão igual dos vinhos, né? Tem o provador de azeite, tem todo aquele glamour. E é por isso que é tão difícil explicar na embalagem para as pessoas o que é um azeite extra virgem de um azeite não extra virgem. Porque você tem aí parâmetros físico-químicos para avaliar. E a acidez é para avaliar essa questão da qualidade. Agora,
Quando você associa isso a paladar, isso daí está errado, porque é impossível você detectar um bom azeite. Se eu colocar aqui para você 5 bons azeites, abaixo de 0,8, todos extra virgens, para você experimentar, eu aposto que você vai acabar escolhendo um, por exemplo, com até 0,5 de acidez. E tá tudo bem, tá ótimo, porque na verdade o paladar não está associado à acidez, você não consegue identificar. Super. Então, quando a gente associa falar acidez, é porque a gente lembra, né, de outras categorias que a acidez consegue ser percebida. No caso do azeite, não é por aí. Então, quando vocês forem comprar, claro, existem os extra virgens, mas existem os outros que são os de oliva, que são os vermelhinhos, né? A maior parte das marcas usa o código vermelho, são ideais para cozinhar. Não são azeites com acidez até 0,8, mas eles são puro suco de azeitona também. E, às vezes, por custo-benefício, vale muito a pena ter o vermelho para cozinhar. Muito Se você legal. quiser, tá na categoria dos azeites, de forma básica e bem feita, tem o de oliva, o vermelhinho para cozinhar, inclusive tem formatos galão, PET, para ajudar a ser até mais econômico, e tem um extra virgem, e aí tem uma gama enorme de extra virgens. E com acidezes diferentes, é verdade, mas com paladares diferentes. E o paladar é que é o mais importante. Você tem 3 atributos importantes num azeite, principais, né? Que é o amargor, muito importante para manter a qualidade de um azeite. E muitas pessoas falam, ai, nossa, amargo, que horror. Procura outro, mas é importante o amargor num azeite, só para deixar também esse ponto Faz marcado. parte da composição do sabor. O amargor não é algo ruim. Depende do que você está consumindo. Por isso que o óleo ajuda também você a perceber por aí. Tem o frutado, que você percebe muito pelo aroma. E tem o picante, que é legal fazer prova de azeite, não dá tempo aqui, mas você faz um shotzinho, toma um shotzinho puro, faz em casa, pega um pouquinho do azeite. Eu sei que tá caro, não é bom ficar gastando muito azeite assim, mas para você entender mais sobre os atributos. Você experimenta com o paladar limpo, né? Um pouquinho do azeite. Se você sentir um amarrar na garganta, a famosa tosse, Sim. não é pimenta, tá, pessoal? Não é pimenta, é a característica da picância Super. da azeitona que vem. E aí começa a alegria, né? Você compõe com esses 3 atributos. Sabe como eu fui começar a diferenciar mais azeite? Uma vez um amigo meu foi em casa e ele fez prova de salada sem pôr sal. Então a folha da salada com um pouquinho de azeite pra gente provar, e ali eu consegui identificar muito bem. Conseguiu? Boa! Tanto que eu gosto muito de comida japonesa, eu gosto muito do trufado por causa disso, né? Você coloca lá junto com sashimi, é uma delícia. Nossa, é muito bom. Só que isso são coisas que eu só descobri porque alguém me recomendou, porque essa pessoa testava, porque de fato, senão a gente fica muito focado no básico, né? É sem dúvida. Façam isso dentro de casa, comece a olhar o alimento e assim, esse é um dos alimentos mais saudáveis que existe, né? Claro, sabendo, né, que não necessariamente você consegue colocar em todas as suas refeições por conta do custo nesse momento, mas dosa, né? Às vezes um pouquinho traz um paladar tão potente, e fazer essas provas ou com pão, com produtos neutros, né? Ou mesmo arriscar nesse shotzinho. Eu vou arriscar o shot. Eu acho que vale a pena. Daí intercala com bolacha de água e sal para neutralizar seu paladar, uma aguinha e vai para o próximo. Ideal é você ver pelas embalagens do mais suave ao mais intenso e começar pelo mais suave. Legal. Porque assim você não anula o sabor dos mais suaves. Cara, isso é um corte à parte aqui, que vai ser uma corte, aula que a gente vai utilizar. Mas é interessante, né? Muito legal. Ô, Lô, e assim, a gente tá indo já mais pro fim do nosso papo, eu queria pegar uma visão de futuro, que é o que mais me dá tesão nessas nossas conversas, assim. Acho que olhando para sua categoria, assim, quais são os desafios que vocês ainda estão quebrando um pouco a cabeça para poder resolver daqui para os próximos 5 anos, quando a gente fala sobre comunicação, produto e aderência de marca? Acho que a gente falou bastante na nossa conversa, e é o que mais hoje, para mim, ainda está um pouco nebuloso, que é como é que eu trabalho o digital de uma forma de fato efetiva. Como é que eu trago o resultado, consigo mensurar o resultado dessas ações. Eu tenho que fazer mais linearidade, eu tenho que trabalhar mais por momentos de campanha, porque o azeite, não comentei isso, mas ele tem uma característica sazonal ainda. Para uma parte da população, ele é consumido muito em datas festivas, por conta do preço. Então, a gente costuma, quando falava de offline, fazer muito shots no Natal, na Páscoa, Natal, na Páscoa. Mas é por aí? Não é. Como é que a gente trabalha os micro e os influenciadores? A gente estava falando um pouco sobre a história dos creators. Como é que a gente faz com que eles recebam uma diretriz sem limitá-los e sem engessá-los? E como é que eu colho feedback depois? Qual é a quantidade ideal de
de criadores aí a trabalhar com a minha marca para objetivos diferentes? Como é que eu colho feedback? Eu tenho um monte de dúvida. Não, é muito legal. E de muitos desafios pela frente. E você como animada. profissional dessa área, assim, qual que é a sua percepção sobre esses novos canais, assim? Porque, né, tem canal que a gente ainda nem domina direito, sei lá, Instagram. E hoje você tem vários outros canais que vêm acontecendo. Hoje vocês têm uma visão mais de explorador desses canais ou não? Vamos ver como é que performa para poder utilizar? Não, a gente tem sido bem vanguarda nesse sentido. Então, fomos uma das primeiras marcas até entrar no TikTok, quando o TikTok começou a estourar. A gente aproveitou a renovação da Dorinha para explorar música por lá. Pinterest, a gente trabalha com Pinterest, por exemplo, há um tempão já, porque a gente sabe que existe ali uma busca por receitas super qualificadas e que a gente poderia explorar de uma forma mais séria, mais interessante do ponto de vista imagético também, essa parte com o consumidor. Facebook, desde 2011, lá com uma personagem sendo a voz da marca. Então, a gente tem que explorar muito e aprender. Até nessa época que eu comecei falando na nossa conversa de Dorinha, que tinha uma página, a gente no paralelo tinha uma outra que era azeite. Olha que curioso. Então, até nessa exploração a gente vai testando para a gente perceber. E, de alguma forma, era acho que um caminho interessante, que era assim, deixa eu preservar a figura da mascote para conversar enquanto porta-voz. E eu tenho uma página para falar de produto, uma página mais jabazão, né? E aí era legal porque a gente conseguia ver que a própria página da Dorinha levava consumidor depois para fazer essa integração. Né? Ela mesma levava, mas aí era genuíno. Depois que eu já gosto da Dorinha, ela me recomendou, eu vou. E em algum momento a gente fez o merge das páginas, mas... E qual que é a sua, assim, antes de a gente ir para a parte final, qual que é a sua receita que você mais gosta com azeite? Que eu mais gosto? Bom, eu morei em Portugal, né? E aí, eu adoro, sempre quando eu vou para lá eu peço, e adoro, dá para fazer aqui, bacalhau à Brás. Já comeu? Já, pô, é muito bom. Amo. Eu acho que eu falaria isso. Acho que, assim, bacalhau, acho que ele historicamente é conectado com azeite, assim, é impossível você desassociar. Eu fui no clássico, né? Mas deixa eu sair, deixa eu romper. Eu sou muito azeiteira, né? Obviamente. E eu adoro também o chuchar o pão. Pra mim, nada muda. Isso é muito bom. Isso abre qualquer refeição. Você vai esperando ali para um almoço. Não, e pode me deixar lá. Pode me deixar com o pão quentinho. Bom pão, né? Não um pão velho, adormecido, aí também não. E aqui, antes da gente encerrar, eu sei que eu preciso encerrar porque você tem uma agenda super corrida, mas a conversa está tão boa, eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual que você acha que é o desafio hoje do profissional de marketing quando você fala, assim, para essa área que a gente está vivenciando? Eu te faço essa pergunta porque muitas pessoas que nos assistem ou são profissionais que querem entrar aqui na área ou estão começando e ainda tem uma trajetória longa aqui de discovery ali dentro. Qual que seria uma resposta boa para isso? Bom, eu acho que, me colocando aí, né, o principal desafio para nós do marketing é como a gente confia nessa plataforma de conteúdo que cresce e que, obviamente, a gente não vai ter controle de tudo. Acho que a gente, enquanto profissional de marketing, foi sempre muito condicionado a medir resultado e quantificar. E, obviamente, como é que existe essa correlação entre confiar e depois receber, né? Como é que a gente também consegue começar a confiar mais nos dados e sentir... A gente estava falando disso antes. Teve agora, recentemente, um estudo que mostrou que os CMOs não querem deixar de apostar no marketing de influência, porém, ao mesmo tempo, não estão vendo resultados ainda, como gostariam. Então, eu acho que eu deixo esse ponto aí de maior reflexão, como é que a gente une o entregar e deixar que a coisa flua do jeito que a plataforma merece, porque eu acho que esse é um grande problema. A gente tenta trazer os scripts tradicionais da televisão, das campanhas, para jogar na internet e espera os mesmos resultados e não vai vir. E como é que a gente daí, então, entrega e depois consegue medir resultado? Eu te confesso que 9 a cada 10 conversas que eu falo, que vai ter essa pergunta, acho que a grande dor da metrificação ela é gigantesca, né? Porque no fim do dia, o digital ele entrega isso muito bem em algumas áreas, só que algumas a gente não consegue ver. Vou te dar um exemplo. Tem uma métrica que a gente tem estudado bastante aqui, que é a métrica de influência numa decisão de compra. Porque a jornada do digital é zero linear, né? Às vezes eu sou impactado pela Dorinha, e depois eu vejo um creator falando sobre isso, aí depois eu vou comprar no site de vocês. Então, como que eu consigo fazer uma correlação? Quase como se fosse um brain lift
entre ativações que trabalham com essa indicação de criadores e conversão na ponta ali dentro dos canais da marca. É uma dor que a gente tenta explorar, ninguém ainda tem uma resposta, mas a gente já começa a ver algumas correlações, né? O que eu sinto é que o modelo de creators, ele veio numa época complexa no sentido de é uma época onde todo mundo busca conversão, e aí você tem um canal novo que precisa trazer essa conversão, mas que também tem muito a ver sobre pessoas, consumo, né, momentos não muito lineares, e para que você consiga comprovar aqui, meio que você tem que apostar um pouco no a cego, né, até você conseguir acertar esse modelo. Sem dúvida. Acho que gerar conversa e talvez colher, mas não é direto, né? E olha só como é maluco, né? Quando você olha mídias mais tradicionais digitais, você tem uma métrica de frequência para conseguir saber como isso converte. Só que esses canais são otimizados pelo quê? Pelos últimos 10 anos? E aí você tem um mercado de criadores de conteúdo que de fato se consolidou agora depois da pandemia, e a gente já quer ter essa mesma acurácia para um modelo que ainda é muito novo, né? Exatamente. Então esse desconhecimento é algo importante e que assim, quando você vai em faculdade, né, eu dou muita aula em pós-graduação, você vê que é um tema que as pessoas ainda não começaram a arranhar direito e por isso esse desconhecimento não favoreça o canal como um todo. Eu espero que muitas marcas tenham a mesma visão de vocês, de testar, aprender, né, e não desistir do modelo, porque ele traz muito resultado, só que de fato é uma jornada, acho que muito pessoal de cada marca, de como ela vai se relacionar com a audiência e com os criadores de conteúdo. Então, bem legal isso que você trouxe, porque para mim eu acho que de fato é o grande desafio aqui do nosso século quando a gente fala sobre marketing, né? Não sei se Kotler vai lançar um marketing 5.0, 6.0 falando disso, mas até lá a gente vai tendo essas conversas que são muito valiosas. Acho que ele não ousa, né? Porque ele já sabe que vai ter que lançar o 6.0. Exatamente. Não vai dar para ser um só. E se você pudesse, Olô, resumir a nossa conversa aqui num grande insight pra gente finalizar, o que de mais legal você levou aqui do nosso papo? Cara, eu saí muito otimista. Até desde a hora que eu te conheci aqui, eu já quero trabalhar muito mais com geradores de conteúdo. Eu acho que, de verdade, trouxe um otimismo e uma perspectiva muito positiva para o setor. Assim, nós, enquanto marca super tradicional, né, do ponto de vista de categoria, até super. Mesmo tem quase 100 anos essa marca, e eu sou muito provocadora, eu adoro testar coisa nova, a minha equipe sabe disso. Então, para mim, saiu aqui uma baita vontade de aprender. Eu ia te fazer uma pergunta no off, mas vou te fazer aqui para o pessoal também desfrutar. Como que é liderar uma vanguarda dentro de uma marca / empresa que é mais tradicional, assim, por definição, né? Como que é essa experiência? Sempre é uma curiosidade minha. Começando até pela cultura, né? É uma marca portuguesa gerida por uma família, é uma empresa familiar. Caramba. E já por si só já seria mais conservador, né? É tão legal ver como eles apostam e deixam a andorinha... Não é à toa que a andorinha é esse pássaro que vai, e depois ele sempre volta à sua terra natal. Então, eu acho que tem muito dessa mesma coisa na nossa vida, assim, né? Eu sempre, nesses 11... Bom, você já percebeu o meu perfil. Eu só tô na andorinha porque tem realmente essa boa vontade dos donos de deixar a gente desbravar e aprender. Isso é uma marca mais de vanguarda dentro dos códigos da categoria. E eu acho que a minha equipe me faz, aprender muito mesmo, e do mesmo jeito como eu recebo essa liberdade, eu tento passar para a minha equipe, que inclusive são mais jovens na maior parte do que eu, e com certeza sabem muito mais do que eu sobre toda essa evolução do consumo. Como que os portugueses, eles olham esse fenômeno de criadores de conteúdo no Brasil, assim? Eles acham super divertido. Às vezes eu mostro, a gente fez uma vez uma campanha com andorinha, até tá no YouTube da marca. É super ousada, na época era 2016. A gente fez meio no modelo food porn, e era uma batata, era uma comunicação super legal. Era uma série com vários episódios, e chamava Suave Destino. E sempre tinha uma história, e uma das vezes era uma batata que era casada com a carne e que ela ia para banheira de azeite, e um azeite de oliva para fritar. Na época a gente estava muito na linha da educação. Sim. E a batata, ela se despia, ela tirava a sua casquinha. Bonitinho. E os portugueses acharam isso o máximo, porque tem também uma familiaridade entre o Brasil e Portugal, e eles adoram, né? Tanto que muitos consumidores portugueses... Consomem muito conteúdo brasileiro, né? Os jovens portugueses falam as gírias dos brasileiros, é impressionante, assim. É um mercado consumidor absurdo de conteúdo do Brasil. Então, existe
essa familiaridade positiva aí, sabe? Muito legal, porque quando você vê marcas que são de fora e acabam entrando aqui, até tava falando com o Bronze, que é da Danone, e ele comenta que o pessoal, os franceses, eles olham pra cá com uma visão assim, incrédula do poder que o digital tem, né? Em comparação com Europa e até alguns países que não tem tão forte, porque o brasileiro ele tem esse negócio passional. Estão bem pra trás. Às vezes eu comento alguma coisa, mesmo esse termo, creator, eles não usam ainda lá. É muito doido, né? Assim, eu digo na Europa, Super, mas pensando aí numa coisa mais geral. Então, ainda estão realmente vivendo um outro momento. A gente é muito mais alinhado à cultura americana nesse sentido, né? Mas é uma categoria extremamente europeia, né? Mas que tem muita aderência, né? Com essa parte de criadores de conteúdo, porque no fim é endosso, é indicação, né? Receita, é uma das coisas mais buscadas. E o que cresce no TikTok é absurdo, né? Assim, é achar a forma, né? E aí que tá. Se todo mundo soubesse. Super. E se você pudesse deixar assim, uma pergunta para um próximo convidado nosso, olhando essas discussões e esses nossos questionamentos, qual que seria? Eu acho que na linha da minha dúvida, como é que você faria para quantificar melhor as campanhas que você coloca aí dentro do... Eu acho que essa é aquela pergunta que gera um episódio inteiro, né? Pois é. Vou fazer lá no começo. Faz. Aí a gente vai debatendo nisso. Depois eu colho o seu feedback e a gente faz uma próxima... Eu acho um próximo papo aqui pra gente debater mais sobre isso. Boa. Tá bom? Super obrigada. Obrigado. Se você quiser deixar um recado pro pessoal aí em casa... Bom, pessoal, espero que todo mundo tenha aprendido um pouquinho mais sobre azeite. Consumam, não deixem de consumir, mesmo que aprendendo dicas de como otimizar. A gente tem, por exemplo, spray, a gente tem um dosador, a gente sabe que o momento não está tão fácil, mas eu tenho certeza que é uma categoria que as pessoas não querem tirar de casa e que seja com andorinha. Então, super legal. Muito obrigada. Lu, obrigado por a sua participação, acho que pela sua simpatia, principalmente por essa paciência de educar a gente sobre mercados que a gente não conhece. Acho que uma coisa que o Brain Insights traz e que eu percebi que é uma fortaleza, mesmo a gente não querendo, essa questão de ensinar sobre categorias que as pessoas legal. não conhecem. Eu aprendi muito, né? Também, vendo os episódios. É maravilhoso. E obrigado por essa, acho que, dedicação e principalmente por você ter vindo até aqui. No primeiro episódio da segunda temporada, vocês viram que é um formato completamente diferente. E eu também tô torcendo para que eu possa levar para casa os azeites que estão aqui na mesa, viu? Eu acho que você merece. Joguei no ar. Acho que hoje vai dar certo. Vai super. Dar certo. Obrigado. Por livre espontânea pressão, né? Não, super. Joguei aqui no ar para não ter como você falar não. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Valeu. Tchau, tchau.